Olá, tudo bem? O Conexão UFSC de Casa está começando agora comigo, Carolina Vaz, e quem me acompanha nesta última edição do semestre é o meu colega Cadu Gomes. Olá, Carol. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam o Conexão neste semestre. A edição de hoje está mais que especial. Confira os destaques. O retorno das aulas presenciais nas instituições federais de ensino superior. Saiba como ficaram os desdobramentos. As atualizações do esporte e as perspectivas para a virada de ano em Santa Catarina. E mais. A previsão do tempo para o estado e ainda no primeiro bloco, a luta pelos direitos humanos. Conheça algumas ações humanitárias que têm feito a diferença aqui em Florianópolis. É logo depois da vinheta. Você vai estranhar que vamos abrir essa edição falando de previsão do tempo, mas é por um bom motivo. Aposto que você reparou o friozinho que fez nos últimos dias em pleno dezembro. Mas é melhor a gente não se acostumar. Quem conta mais detalhes sobre a previsão do tempo em Santa Catarina é a repórter Paula Miranda. Começamos dezembro com o clima mais fechado, dias nublados e pancadas de chuva em todo o estado. Apesar de ser uma delícia ficar enrolado na coberta com uma bebida quente, a previsão para os próximos dias é de sol e temperaturas mais elevadas em toda a região. A boa notícia é que mesmo assim a chuva deve continuar para dar uma força nesse período de estiagem, principalmente na região do meio-oeste. Só na sexta-feira que o céu vai dar uma parada, mas logo a chuva já volta para o final de semana. Na primavera, por ser uma estação de transição, é comum que a chuva venha em pancadas passageiras, normalmente no período da tarde e noite, e este ano não será uma exceção. Mas é bom tomar cuidado e verificar sempre se vai ter ventania e granizo, que também são mais comuns nesta época do ano. Agora, vamos para o mapa do estado. Nesta quinta-feira, sol e aumento de nuvens pela manhã para a maior parte do estado, com pancadas de chuva à tarde e à noite, principalmente nas cidades de Florianópolis, Itajaí, Joinville, Mafra, Rio do Sul e Criciúma. Mas a chuva não deve aparecer em Lages, Joaçaba e Chapecó. Aliás, Chapecó está precisando de mais chuva. Ao invés disso, tanto em Chapecó quanto em Joaçaba, a temperatura chega aos 33 graus. Em Mafra, tempo mais ameno, onde fará 23 graus. No resto de Santa Catarina, máxima de 28 graus em Florianópolis, Itajaí e Rio do Sul. Máxima de 29 graus em Lages, Joinville e Criciúma. E as mínimas dentro desse tempo mais seco e quente podem chegar a 18 graus em Joaçaba e até 13 graus em Mafra. Porém, para sexta-feira, a previsão é para dias com sol e poucas nuvens em todo o estado, que terá máxima de 30 graus em Florianópolis, Itajaí, Lages e Rio do Sul. Vai ficar um pouquinho mais quente em Joinville e Criciúma, com 31 graus, e como sempre, Chapecó, a mais acalorada de nossas cidades, com 32 graus Celsius. Mas nesse final de semana, é Joaçaba quem disputa o título de cidade mais quente. Quem estiver pela região se prepara porque a temperatura máxima pode chegar a 34 graus. Tá quente demais, mas sem problemas. Cola em Mafra, que por lá a temperatura vai estar mais amena, em torno de 25 graus a máxima e 12 graus a mínima. Em Joinville, a maior cidade do estado, a temperatura mínima poderá chegar a 20 graus. As festas de fim do ano se aproximam e com elas demonstrações de solidariedade e respeito ao próximo. Em Florianópolis, algumas iniciativas precisam do apoio de toda a sociedade. Por isso, vamos mostrar algumas delas e te convidar a participar e colaborar. No dia 20 de dezembro, o Morro do Horácio realiza o Natal das Crianças. O evento está na 13ª edição e é organizado por pessoas ligadas ao movimento hip hop de Florianópolis. Neste ano, o Papai Noel vai subir o morro de máscara, afinal, esse é um cuidado ainda essencial. Gostou da ideia? Então colabore! Você pode doar brinquedos, cestas básicas e doces. Sabe como faz? O contato pode ser pelo celular, no 48 98420 9590. E quem vai atender é o Leonardo Vieira. Ou também pelo Instagram, é só procurar o Rapper Nado. Outra iniciativa bem legal é da rede Somar Floripa.
Os voluntários estão arrecadando peças de roupas masculinas para promover uma ação solidária direcionada a pessoas em situação de rua na Passarela da Cidadania. Quer saber mais? A Juliana Galiano, que coordena a ação, explica como podemos ajudar. Na passarela, a gente vai fazer uma ação natalina bem bacana no dia 22, que envolve voluntários e alimentos e roupas, que vai ter a doação, né? Então, vai ter um lanche da tarde, uma ceia e atrações culturais lá para eles, doação de roupa, então vai ser uma ação bem completa. Quem quiser colaborar, ou entre em contato com a gente está aqui na Prefeitura das 9 às 19, dias de semana, né, de segunda a sexta. Nosso telefone é 32516340 ou pelo WhatsApp, que é 984410217. Legal. Lembrando que o prédio da Prefeitura, onde está a Somar, é ali na rua Tenente Silveira, número 60, em frente ao Museu Cruz e Souza. E amanhã, 10 de dezembro, celebramos o Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas desde 1948, quando a Organização das Nações Unidas promulgou a declaração, seguimos na luta por respeito, liberdade e igualdade de condições para todos. Oi Carol, oi Carlos, olá para todos vocês que estão assistindo a Conexão. Bom, com a chegada do mês de dezembro, nós não poderíamos deixar de falar sobre a importância para nós cidadãos, o Dia Internacional dos Direitos Humanos, os direitos básicos do ser humano. E que é um marco na história para todos nós. Esta data é comemorada há 70 anos e precisamos chamar atenção sobre este assunto, pois ainda tem muitos governantes que não cumprem o que a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas aprovou em 1948 em Paris. A Declaração dos Direitos Humanos é um documento que propõe a proteção à dignidade humana. Ele tem uma norma comum, que deve valer para todas as nações, principalmente na proteção universal dos direitos e na liberdade individual e coletiva. São também direitos básicos, o respeito pela dignidade e o valor de cada pessoa sem distinção. O direito à vida, à alimentação, à educação, à saúde, à liberdade de expressão, de culto, de credo e de pensamento. E sem dividir, separar ou atender a um só. Todos os direitos estão relacionados. Na prática, se um direito é violado, isso vai afetar todos os outros. 2020 foi marcado por lutas raciais, feministas, políticas e, por mais estranho que pareça, lutas para manter a democracia e reafirmar o direito pela liberdade de expressão do cidadão e da imprensa brasileira. Nós precisamos, antes de tudo, fazer uma reflexão sobre o que são direitos humanos e por que disso, especialmente porque nos últimos anos nós temos visto e vivido no Brasil atual uma tentativa de desqualificar e descaracterizar o que é esse conceito. O que são direitos humanos? É uma tentativa, inclusive, de rotular essa ideia à defesa de direitos de bandidos, por exemplo. Quando, na verdade, nós sabemos que direitos humanos dizem respeito a uma construção universal, a uma construção que pretende garantir a todas as pessoas, independentemente de raça, religião, os mesmos direitos. E mesmo após 70 anos, ainda não se tem o que comemorar. Os desafios para conscientizar a sociedade e as classes políticas de que é preciso respeitar e promover a igualdade de condições está cada vez maior. Discriminação, violência contra a mulher, contra crianças, contra os negros, contra a comunidade LGBT, sem falar das tantas pessoas, adultos, adolescentes e crianças que são privados de condições básicas de subsistência e de oportunidades aqui no Brasil. O mais preocupante é o retorno crescente da intolerância humana no cotidiano. Combater a intolerância é uma luta que não pode ser de alguns setores ou de um só. Deve ser de todos os segmentos da sociedade contemporânea. São várias as situações que nos exigem esse olhar permanente, cuidadoso e especialmente pensando também a nossa prática jornalística, o nosso comprometimento ético e a nossa responsabilidade social diante dessas discrepâncias. E pensando especialmente a possibilidade que nós temos ao denunciar essas situações de chamar a atenção, né, da sociedade para que
algo seja feito para que as mudanças ocorram. Entendo então que é central o nosso papel, o nosso olhar diante dessas situações. E aí, se a gente for pensar a relação dos direitos humanos com o jornalismo, é uma relação intrínseca, né? Porque o jornalismo, ele nasce, né, de um direito básico, que é o direito à informação, e hoje a gente precisa acrescentar informação de qualidade, né, tendo em vista os processos de desinformação que a gente tem acompanhado mais acentuadamente, né, no momento contemporâneo. E infelizmente, né, no momento pandêmico também, o quanto as informações são um bem valioso e estão sendo usados, inclusive, de forma equivocada, né, para a proteção social e sanitária nesse momento. Vale lembrar que, antes de existir a Declaração Universal dos Direitos Humanos, existia apenas a Declaração dos Direitos do Homem, e a partir dela houve uma separação latente de quem iria se beneficiar com esses direitos. A gente precisa pensar que ela é fruto de processos históricos, né? Então, portanto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é socialmente e historicamente construída. Se a gente for pensar que ela já se deteve apenas ao direito de algumas das pessoas, né? E, enfim, primeiro, uma declaração direcionada aos direitos do homem e não propriamente a diversidade humana, a pluralidade humana, ela já se detinha, de alguma forma, a lidar com processos de exclusão. Então é por isso que é importante a gente pensar se de alguma forma ela vem sendo bem aplicada, né, essa declaração. Então ela não é um documento normativo, mas um documento balizador, né, de possibilidades de convivência, enfim, né, social. E tendo em vista, então, a desigualdade, especialmente aqui na América Latina, no Brasil, é interessante a gente pensar que não temos o respeito ao mínimo do básico do direito humano, né, a várias facetas da vida social, a diversos grupos. Que não seja apenas no dia 10 de dezembro nossa conscientização. Temos o dever de pensarmos sobre os direitos humanos todos os dias. A data é apenas um simbolismo do que não podemos jamais esquecer. Que as vítimas de um Estado falho passem a ter oportunidades de reivindicar qualquer direito que foi perdido, para que só assim haja um país mais justo. Depois do intervalo, acompanhe os resultados esportivos da última semana e os desdobramentos da proposta do Ministério de Educação de retomada do ensino presencial. Esporte, cultura, informação. Há 20 anos, esse é o compromisso diário da Rádio.UFSC. Para ouvir a Rádio.UFSC, acesse radio.sites.ufsc.br/site novo. Também nos acompanhe pelas redes sociais, facebook.com/radio.ufsc e no Instagram, @radio.ufsc. Rádio.UFSC, é rádio e ponto. As notícias mais importantes do seu dia, os últimos fatos da sua região, tudo que movimenta o dia a dia da universidade. TJ UFSC a partir das 7 horas da noite, ao vivo no Facebook e YouTube. Assista também a reprise às 9h15 da noite na TV UFSC. Agora, o Gabriel Felipe traz pra gente os principais destaques do esporte. Com vocês, o Conexão Esportes. Oi Carol, Cadu, para você que tá ligadinho aqui no Conexão, abrimos o esporte de hoje falando de um assunto muito sério. O camaronês Pierre Webo, membro da comissão técnica do Istanbul Basaksehir, equipe turca que enfrentava o Paris Saint-Germain ontem pela Liga dos Campeões da Europa, acusou o quarto árbitro, o romeno Sebastian Coultescu, de racismo. O fato aconteceu no início da partida, aos 13 minutos do primeiro tempo.
o EBO reclamava de um cartão amarelo aplicado ao brasileiro Rafael quando o quarto árbitro solicitou ao árbitro principal a expulsão do membro da comissão técnica. A confusão começou porque Coutesko teria se referido ao camaronês da seguinte forma, abre aspas, aquele preto ali, vá lá e verifique quem é. Aquele preto ali, não dá para agir assim. Fecha aspas. Diante da situação, os jogadores das duas equipes decidiram deixar a partida, em forma de protesto. Mais de 2 horas depois da paralisação, a UEFA determinou que o jogo seria adiado para hoje e teve início às 2h55 da tarde pelo horário de Brasília, com uma nova equipe de arbitragem. O jogo recomeçou aos 13 minutos do primeiro tempo e o PSG ganhou de 5-1 da equipe do Istanbul Başakşehir, garantindo o primeiro lugar do grupo e avançando para a próxima fase da competição. A equipe turca já estava eliminada. Bom, esperamos que essa suspeita de racismo seja bem apurada pela UEFA e que, caso confirmada, os responsáveis sejam punidos. Agora vamos falar de atletismo, porque tem catarinense que vai muito bem, obrigado. Darlan Romani, natural de Concórdia e atleta do Esporte Clube Pinheiros de São Paulo, é o campeão do GP Brasil na modalidade arremesso de peso masculino. E a vitória foi fácil. O melhor arremesso do atleta alcançou 20 metros e 91 centímetros. O segundo colocado, William Dourado, nem conseguiu chegar na marca dos 20, tendo o melhor arremesso de 19 metros e 5 centímetros. A marca do catarinense ficou bem distante do recorde sul-americano dele, que é de 22 metros e 61 centímetros, mas é compreensível diante da pandemia da Covid-19, já que essa é uma das maiores competições que ocorreram esse ano. Agora o foco do catarinense é o Troféu Brasil de Atletismo, que começa amanhã no Centro Olímpico em São Paulo. Também no domingo teve decisão no futebol feminino, mas dessa vez as catarinenses não se saíram tão bem. As meninas do Avaí Kinderman perderam para a equipe do Corinthians e deixaram escapar o título do Brasileirão 2020. O jogo aconteceu em São Paulo. A equipe paulista abriu o placar aos 28 do primeiro tempo com a Gabi Nunes. 4 minutos depois foi a vez de outra Gabi ampliar. A Gabi Zanotti fez 2-0 para o Corinthians, placar que fechou o primeiro tempo. Mesmo sendo vencidas pelo cansaço, a equipe do Avaí Kinderman tentou reagir e logo aos 6 minutos, Zóio abre a contagem para a equipe catarinense. Mas a felicidade durou pouco porque aos 11 minutos, Gabi Zanotti de novo faz o terceiro para o Corinthians. Aos 33, a equipe de Caçador marca de novo com Lelê. Mas não tinha mais jeito, a noite era das corintianas e aos 36 do segundo tempo, Vicky Albuquerque fechou o placar da partida. Final, Corinthians 4, Avaí Kinderman 2, Corinthians bicampeão brasileiro de futebol feminino. Parabéns para a equipe do Corinthians e parabéns também para as meninas aqui do Avaí Kinderman. Muita sorte no Brasileirão do ano que vem para elas, tá bom? Bom, e falando em Avaí, a equipe masculina enfrentou a Chapecoense na noite de ontem na ressacada em Florianópolis pela 27ª rodada da Série B. A equipe do Leão teve 4 jogadores afastados essa semana por descumprirem medidas preventivas contra a Covid-19 depois de se envolverem em uma confusão com torcedores na saída de uma casa noturna. Em campo, o Verdão do Oeste abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo com Paulinho Mocelin numa cobrança de falta. E o mesmo Paulinho deu assistência para o Roberto fazer o segundo da Chape aos 36 da segunda etapa. Final, Avaí 0, Chapecoense abrindo vantagem na liderança da Série B 2. O próximo compromisso do Leão é na sexta contra a Ponte Preta fora de casa. E o time do Oeste volta a campo contra o CRB no sábado, em casa, a partir das 9h30 da noite. Essas são as informações do esporte desta quarta-feira. Boa semana a todos e eu volto com vocês, Cadu, Carol.
tão esperada virada de ano está chegando e as comemorações para a entrada de 2021 serão um pouco diferentes esse ano. Devido à pandemia de coronavírus que estamos enfrentando, as principais cidades de Santa Catarina cancelaram ou modificaram as suas tradicionais festas. Em Florianópolis, Balneário Camboriú, São Francisco do Sul e Blumenau, não haverá queima de fogos. Itajaí ainda não se posicionou. Já em Laguna, no sul do estado, a cidade pretende realizar uma comemoração 100% online. E tudo isso tem um motivo bem importante. De acordo com Luiz Henrique Melo, coordenador do Centro de Triagem de Joinville, podemos esperar o pior momento da pandemia aqui no estado, justamente para a virada do ano. Alguns municípios estão planejando restrições de controle. Além do decreto estadual de restrição de circulação da meia-noite às 5 da manhã, em Laguna, por exemplo, a prefeitura contratou seguranças particulares e grades para o fechamento da beira-mar. Nesse cenário, reforçamos a importância de todos os cuidados de saúde e higiene. Se puder, fique em casa. Se não puder, atente-se às regulamentações de segurança da região. O Ministério da Educação tem demorado para definir regras de retorno às aulas ou mesmo das condições de manutenção do ensino remoto. Isto porque o governo federal ainda não tem um prazo ou plano de ação para a vacinação dos brasileiros contra a Covid. E nem um prazo de quando esta imunização irá começar. Mas no finalzinho do mês de novembro de 2020, o MEC anunciou um retorno das aulas para janeiro de 2021. Em dezembro, para o dia 1º de março. Será que esta data vai se manter? 2020 foi um ano de muitas incertezas. Diante de uma crise sanitária, a educação pública, sobretudo a acadêmica, enfrentou corte de verbas no orçamento vigente e nas previsões para 2021, tanto em órgãos de fomento à pesquisa, como a CAPES e a CNPq, quanto nos institutos e universidades federais. No início da pandemia, as instituições precisaram tomar suas próprias decisões, o que fez com que os calendários de muitas federais não coincidissem, impactando em férias, formaturas e processos seletivos. Mas, na semana passada, o MEC publicou uma portaria que gerou muita polêmica, debates e desacordos no ensino superior. A nova regra exigia que as aulas presenciais em todas as instituições federais fossem retomadas no dia 4 de janeiro de 2021. A data foi contra os planejamentos aprovados na maioria das universidades, que já tinham confirmado cronogramas de aula remota pelo menos até meados de 2021. A divulgação da portaria recebeu inúmeras críticas não só das instituições como a FBA, Unifesp, UFPE, UFSC, entre outras, mas também de epidemiologistas e médicos especialistas em saúde pública. A Universidade Federal de Santa Catarina publicou uma nota onde afirma que não acataria a ordem do MEC e que todas as decisões tomadas pela universidade estão sendo pautadas na ciência. Na nota, a UFSC declara ainda que, abre aspas, o governo federal ignora a complexidade das instituições e demonstra ausência de responsabilidade quanto à preservação da saúde e da vida. Fecha aspas. No mesmo dia da publicação no Diário Oficial da União, após diversas manifestações negativas das instituições, críticas de docentes, alunos e políticos, o Ministério da Educação voltou atrás e decidiu revogar a portaria. A UFSC declarou ainda que o ensino remoto deve ser mantido pelo menos até maio de 2021, garantindo a segurança de professores, alunos e servidores da instituição. Este foi o último episódio do Conexão UFSC de 2020. Em um ano completamente atípico, a nossa equipe encarou o desafio de apresentar e colocar no ar o Conexão totalmente de casa. Pois é, Carol, nos superamos e conseguimos cumprir a missão. E agora ficam os aprendizados. Esperamos que vocês tenham gostado de acompanhar nossas produções ao longo do semestre. Agora faremos uma pequena pausa, mas em 2021 nosso programa retoma com uma nova equipe, muitas notícias e reportagens para você. Até breve!